Olá, meus irmãos, olá, meus amigos, graça e paz. Que bom podermos estar juntos em mais um domingo na nossa escola bíblica dominical, estudando as Escrituras e caminhando, prosseguindo aqui de forma simples, mas de forma objetiva, entendendo aquilo que Deus tem trazido e proposto para nós, né? Dentro daquilo que nós temos entendido que seja de fato a vontade de Deus. Nós temos aí estudado, né, a nossa revista Expressão, que eu sempre gosto de mostrar, né, e temos falado aí sobre o tema É tudo sobre Jesus, Cristo revelado e anunciado no Antigo Testamento. Essa revista é a revista Expressão, que é da editora Cultura Cristã, né, uma editora que eu aprecio muito, e a gente tem caminhado, né, desde o início do ano estudando essa revista. Estamos aí dentro da lição 6, falando sobre o Salmo 23, falando sobre o bom pastor, entendendo quem é o supremo pastor da nossa vida, entendendo ali o contexto do Salmo 23 de uma forma bem particular, né? Na primeira lição, na semana passada, nós entendemos, né, o grande contexto o dos Salmos, quando eles foram escritos, e entendemos também ali o contexto daquilo que Davi apresenta ali. Podemos ter a identificação de que Davi ali ele se coloca como uma ovelha, né, e ele aponta para Deus como sendo o seu pastor pessoal, e dentro dessa dimensão do mundo, né, Davi vai falar ali, usar expressões, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então, esse é um salmo muito atual para os nossos dias, principalmente diante do momento em que nós nos encontramos, diante do momento que nós vivemos. Vivemos aí um momento de pandemia, vivemos aí um momento muito difícil para a nossa nação, para o nosso estado, para a nossa cidade, e de fato a gente se sente como Davi se sentia ali no Salmo 23, né? Nos sentimos às vezes num vale, né, de morte, nos sentimos às vezes num vale perigoso, e nós, como ovelhas frágeis, precisamos entender que nós temos um pastor supremo que cuida da nossa vida, e assim como Davi se coloca como uma ovelha, nós somos ovelhas do Senhor, e nós precisamos então entender que nós temos um Deus que é o nosso pastor e que ele cuida de nós. Bom, irmãos, eu queria fazer aqui algumas considerações iniciais antes da gente entrar na nossa aula. E a primeira consideração que eu quero fazer é, diante de tudo isso que nós temos estudado, como é bom nós sabermos que nós temos um Deus que é o nosso pastor e que esse Deus cuida de nós, né? A gente analisou ali o Salmo 23, a gente vai fazer uma recapitulação antes de nós entrarmos na lição proposta hoje, mas isso nos traz segurança, isso nos traz paz, isso nos traz alegria, sabermos que nós somos ovelhas frágeis, mas que nós temos ali a proteção de um Supremo Pastor, que ele cuida de nós. E o grande objetivo, talvez, dessa lição, o grande objetivo, talvez, dessa aula, é entender que Cristo ele é revelado como Supremo Pastor, né? Se nós, na aula passada, tivemos a oportunidade de entender e compreender a estrutura do Salmo 23, nós vamos ver hoje, dentro de alguns textos do Novo Testamento, para onde, né, esse salmo vai apontar para a vida do Supremo Pastor, que é Jesus Cristo. E nós temos a certeza que assim como Deus cuidou de Davi, né, Davi como ovelha, Deus como pastor, né, de Davi, nós temos então a certeza que nós hoje, como ovelhas, nós temos o Supremo Pastor chamado Jesus Cristo, e nós vamos tentar identificar alguns textos dentro do Novo Testamento que vão nos apontar Jesus como esse Supremo Pastor que cuida, que protege as suas ovelhas. Então, a nossa alegria, ela precisa estar na esperança desse Supremo Pastor. A nossa alegria precisa estar na convicção de que esse pastor ele tem cuidado de nós, que esse pastor ele protege as suas ovelhas, ele cuida, ele nutre as suas ovelhas, ele guarda as suas ovelhas, né? A palavra de Deus diz que nenhuma das suas ovelhas perecerá, porque ele é o bom pastor, ele é o supremo pastor e ele tem cuidado de nós. Eu queria então pedir que você pudesse pegar então a sua Bíblia, né? Nós vamos ler mais uma vez o Salmo 23, esse salmo que nós temos tido a oportunidade de estudarmos juntos, de aprendermos juntos algumas lições que esse salmo
tem trazido para nós lições preciosas. E o Salmo 23, nós temos lido a versão NVI, né, que é a versão que a nossa igreja de Praça Seca tem adotado. Então, o Salmo 23 é um salmo de Davi. Vamos ler juntos, diz assim: O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura o meu vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade, perdão, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Queria te convidar para fazermos uma oração. Senhor, muito obrigado porque até aqui tu tem nos ajudado, tu tem nos guiado, tu tem guardado a nossa vida como bom pastor que tu és, Senhor. Tu tens, Senhor, nos protegido, nos guardado, nos livrado de todo mal. E pedimos que tu possa nos conduzir mais uma vez nessa aula, a despeito dos nossos pecados, a despeito, Senhor, das nossas fragilidades, que tu possa cuidar de nós, que tu possa nos guardar, nos perdoar, que a tua graça, que a tua misericórdia, que a tua bondade nunca faltem, Senhor, na nossa vida, Pai. Que tu possa, Senhor, ser o Senhor sempre da nossa vida, ser o Senhor da nossa família, ser o Senhor da nossa igreja, e nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente então, na primeira aula, eu queria fazer aqui uma breve recapitulação, né? Talvez você não tenha tido a oportunidade de acompanhar a primeira aula, mas a nossa aula ela fica gravada ali no nosso canal do YouTube, no canal da nossa igreja de Praça Seca. Então, se você perdeu alguma aula, tem ali as nossas aulas, as pregações do pastor Alessandro, as aulas também que foram ministradas pelo Ibson, pelo Lohan. Então, você tem a oportunidade de estudar e não perder nenhuma aula. Mas a gente tem aqui acompanhado essa estrutura, né, do Salmo 23, e nós falamos também de uma forma geral dos Salmos, né? A gente viu ali o contexto literário, nós pudemos entender a estrutura, vimos que os Salmos são divididos em livros, né? 5 livros, a gente pôde observar isso também, e a gente pôde observar também de forma particular que não só, né, os Salmos, mas que toda a Bíblia, né, a gente vai entender que ela nos apresenta 3 dimensões, a gente falou sobre isso. A primeira dimensão é mostrando quem é Deus, a segunda dimensão é mostrando quem é o homem, quem somos nós, e a terceira dimensão, então, nós temos entendido que a Bíblia apresenta que é esse mundo onde nós vivemos, esse mundo onde nós estamos inseridos, que nós passamos as lutas, as provações, mas também temos provado da bondade, da segurança do Senhor da nossa vida e do pastor supremo. Bom, a gente analisou de uma forma muito particular também o Salmo 23, e ali dividimos eles em 3 partes, e pudemos observar que do versículo 1 ao versículo 3, ali Davi, ele vai, ao expressar para Deus, ao expressar as suas necessidades como ovelha, ele então vai entender que essa ovelha, ela possui suprimentos na hora da necessidade. Então nós temos um pastor, e esse pastor cuida das suas ovelhas, trazendo ali suprimento nas horas da necessidade. A gente analisou então do versículo 4 ao versículo 5, né, essa segunda estrutura do Salmo, que nós temos companhia divina nos momentos da adversidade. Davi vai chegar a expressar que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado, né, ou o teu bordão, algumas versões vão trazer então o bordão, me consolam e me guiam ali águas tranquilas. E a gente viu no versículo 6, Davi expressar então a segurança de uma ovelha, né? Uma ovelha, ela não caminha para um abismo. Uma ovelha do Senhor, ela não caminha, né, a sua própria sorte, mas ela caminha segura pela proteção desse pastor, ela caminha segura pela proteção desse supremo Deus. E Davi vai expressar ali que essa ovelha, ela terá comunhão plena por toda a eternidade. Então,
é muito interessante, ele vai dizer aqui, né, no versículo 6, ele vai dizer: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Né? Na outra versão vai dizer: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, Davi vai expressar nessa última parte desse salmo, nesse último versículo, a segurança de uma ovelha, que essa ovelha não está perdida, né? E ali ele trazendo isso para a sua vida de forma pessoal, quando ele diz: o Senhor é o meu pastor, mostrando que Deus é um Deus pessoal. Então ele mostra essa segurança que nós, ovelhas do Senhor, podemos desfrutar, sabendo que a nossa vida, sabendo que a nossa família, sabendo que tudo que está inserido em nós tem sido guardado por Deus. Deus tem sido aquele que guarda as suas ovelhas, que protege as suas ovelhas, e Ele tem nos conduzido a pastos verdejantes. E é muito interessante nós entendermos a estrutura desses salmos, né? Eu acabei de falei isso na aula passada, que a próxima lição nossa, né, nós vamos estar estudando ali sobre o Salmo 1, e como o livro dos Salmos, eles vão trazer para nós tanta riqueza, tanta beleza. É um livro poético, né? É um livro de sabedoria, onde os homens geralmente vão expressar ali a sua fala para Deus, né? Essa é uma parte, é uma coisa particular dos Salmos, né? Quando a gente vê a Bíblia, a gente vê então homens dando instrução para homens, como a gente vê a carta as cartas de Paulo, né? As epístolas paulinas ali, geralmente é Paulo trazendo instrução para a igreja. A gente vê os evangelhos, né, narrando ali a obra, a história, a vida de Jesus. A gente vê nos livros históricos, a gente vê ali no Pentateuco histórias dos grandes personagens bíblicos, de Deus falando para o homem, de Deus trazendo ali suas leis, de Deus trazendo seus decretos para a vida daqueles homens, dos profetas, né, trazendo ali juízo diretamente do trono de Deus para a vida, né, do povo de Israel. Mas o livro dos Salmos, ele tem uma coisa muito particular, que nós vamos ver o homem, né, expressando a sua fala para Deus. Então é o homem apontando para o Deus Criador, para o Deus Supremo, e falando, expressando, externando ali os seus desejos, falando das suas angústias, falando das suas lutas, louvando a Deus. Nós vamos ver que muitos salmos são salmos de louvor, são cânticos, né? Quantos salmos nós temos cantado na nossa igreja, nos momentos de louvor. Então são expressões do homem para Deus, expressões de um ser que carece da graça, que necessita da misericórdia, apontando para um Deus que é cheio de graça, que é cheio de misericórdia, esse Deus que julga, esse Deus que traz juízo, mas esse Deus também que guarda, esse Deus que cuida, esse Deus que protege as suas ovelhas. E é nessa certeza que nós temos caminhado, é nessa certeza que nós temos prosseguido, entendendo que a nossa vida está nas mãos do Supremo Pastor. Eu quero te convidar então agora a você pegar a sua revista. Nós vamos analisar então o ponto 2 dessa lição, onde vai falar o grande, bom e supremo pastor. Bom, irmãos, a gente chega então ao segundo ponto, ao segundo tópico da nossa lição 6, e eu queria pedir que você pegasse a sua revista aí no ponto 2 aqui, que vai falar o grande, bom e supremo pastor. Vai trazer assim para nós essa lição, vai apontar o seguinte: encontramos no Novo Testamento a revelação completa a respeito da identidade do pastor do Salmo. Em Marcos 6, há uma cena que traz à nossa mente as imagens do Salmo 23. Jesus está alimentando uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Algo interessante e que o Antigo Testamento costuma comparar o líder ou o rei de Israel a um pastor. Próximo da sua morte, Moisés orou a Deus por um sucessor. E aqui vai trazer uma citação de um texto, de um versículo, que vai dizer o seguinte: para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Essa citação está no livro de Números, no capítulo 27, no versículo 17. E vai dizer, continuar aqui o texto, vai dizer o seguinte: quando Micaías profetiza a morte de Acabe, diz que viu todo Israel disperso pelos montes,
como ovelhas que não têm pastor. Né? Essa citação está aí em 1 Reis, no capítulo 22, no versículo 17. Né? E aqui continua dizendo, em Marcos 6, o rei de Israel, Herodes, está fazendo algo simplesmente inimaginável. Ele está assassinando o último dos profetas do Antigo Testamento, João Batista. Então, queria pedir aqui um momento da sua atenção para a gente entender, então, né, o que essa revista vai trazer para nós, o que a nossa revista de apoio vai trazer para nós. Eu queria pedir que você pegasse, então, a sua Bíblia e abrisse aqui no livro de Marcos, no capítulo 6, né, no versículo 34, é o versículo que nós vamos ler, mas para que a gente possa entender o contexto aqui, se você voltar um pouquinho antes à sua revista, você vai ver, né, principalmente na NVI, vai trazer esse subtítulo que vai dizer João Batista é decapitado. Então, João Batista ele é considerado, né, o último dos profetas, né, que traz ali os princípios de Deus. Então, João Batista ele é assassinado, ele perde a sua cabeça, né, o rei Herodes. Se você ler aqui a passagem, você vai ver que o rei Herodes, então, ele cumpre ali um desejo de uma mulher, e ela pede, então, que João Batista fosse decapitado, e ele entrega, então, a cabeça de João Batista em um prato, e João Batista era um primo de Jesus, então, ele é o profeta, quando a gente vê lá o início dos evangelhos, aquele que andava no deserto anunciando a vinda do Messias, anunciando, então, a vinda do Supremo Pastor, né, e ele vai, uma das grandes expressões de João Batista, ele vai dizer que ele não era digno, né, de desatar as sandálias dos pés de Jesus. Então, ele vai dizer, né, convém que eu diminua e que ele cresça. Então, essas são palavras, são frases muito peculiares do profeta João Batista. E aqui a gente vai ver no capítulo 6, a gente vai ver aqui, então, um texto conhecidíssimo nosso, né, que fala da primeira multiplicação dos pães. Né? A gente conhece a história, Jesus estava ali andando, e ele se reúne com certa multidão de pessoas. A Bíblia vai relatar 5.000 homens, mas estavam ali também crianças, estavam ali mulheres, né? Alguns teólogos e alguns historiadores vão dizer que havia ali mais ou menos cerca de quase 20.000 pessoas, né, no total. E no versículo aqui 34, vai dizer o seguinte: quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então esse é um texto muito interessante, é um texto muito conhecido nosso, né? Certamente você já ouviu muitas pregações acerca desse texto, da multiplicação dos pães e dos peixes, mas o que a história vai narrar para a gente, o contexto ali é que o povo de Israel, eles tinham um rei que era um rei muito mau, né? Herodes, falando de Herodes, e esse rei, ele deixava muito a desejar, ele então não era um rei, né, que visava ali o bem-estar do seu povo, mas o texto aponta ali Jesus como sendo aquele bom pastor que tem compaixão das suas ovelhas. Jesus, ele tinha esse olhar, né? Ele conseguia diagnosticar o interior das pessoas, ele conseguia perceber, talvez numa fala, talvez num gesto de uma pessoa, ele conseguia perceber a necessidade das pessoas. A gente tem falado muito sobre isso, que ele é um Deus de relacionamento, então você sempre vai ver Jesus no meio do povo, Jesus andando pelo povo, junto com o povo. A gente vai ver Jesus sempre preocupado com as necessidades do povo, e aquele povo estava ali junto com Jesus, e a gente vai começar a fazer essa analogia, né, das ovelhas que estavam ali, das ovelhas que estavam caminhando junto com o seu pastor, com o Supremo Pastor, e o texto vai apontar para nós, esse versículo vai apontar para nós, que Jesus teve compaixão deles. Isso é interessante, porque essa é uma característica de um bom pastor, né? Ter compaixão, ter amor, sentir misericórdia. Foi isso que Deus teve de Davi e foi isso que Jesus teve por nós, né? Suas ovelhas. Jesus teve compaixão de nós. Quando a gente entende os escritos de Paulo, a gente vai ver ali em Efésios capítulo 2, vai dizer que ele nos deu vida, né?
quando nós ainda estávamos mortos, ou seja, nós como ovelhas perdidas, nós vivíamos uma morte espiritual, mas o bom pastor, o supremo pastor, ele teve compaixão de nós, ele teve misericórdia de nós, ele demonstrou o seu amor por nós. Então, o que Jesus vai expressar aqui, o que Jesus vai demonstrar aqui, é justamente essa compaixão que ele teve. Ele vai dizer, o evangelista Marcos, ao registrar aqui, ele vai dizer o seguinte, porque eram como ovelhas sem pastor. Então, aquele povo que estava ali, o povo de Israel, naquele momento, o que Marcos vai entender é que eram ovelhas, mas ovelhas que não tinham pastor. Mas então, Jesus, o bom pastor, ele vai então ter compaixão dessas ovelhas. E o que me chama a atenção aqui, o que alegra o meu coração, que ele vai dizer, porque eram ovelhas, eram como ovelhas sem pastor. Então, começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus, antes de qualquer coisa, antes de se preocupar com as questões materiais, antes de se preocupar com as questões físicas daquelas ovelhas, Jesus ele vai se preocupar com a parte espiritual. E Jesus começa a ensinar. Antes de trazer alimento, antes de multiplicar ali, de fazer o grande milagre, Jesus ele vai ensinar. E eu tenho aprendido ao longo dos meus anos na vida cristã que o principal ministério de Jesus foi o ministério do ensino. Jesus ele ensinava, ele tinha prazer em ensinar, mas Jesus ensinava curando, Jesus ensinava falando, Jesus ensinava através de parábolas, Jesus ensinava operando milagres, transformando a vida de pessoas, expulsando ali os demônios. Tudo que Jesus fazia, ele ensinava. Então, o principal ministério de Jesus, e as escrituras apontam isso, vão ser ali o ensino. Então, Jesus, antes de se preocupar em trazer pães, de alimentar aquela multidão, então o pastor, ele olha para as suas ovelhas e entende que as suas ovelhas precisavam de ensino, ou seja, as ovelhas precisavam do alimento espiritual, muito mais do que o alimento material. Nós, ovelhas do Senhor, nós precisamos de ensino. Então, por isso que nós estamos aqui todos os domingos, estudando a palavra de Deus, estamos aqui entendendo aquilo que é a nossa necessidade principal. Nós necessitamos do alimento espiritual. Nós, como ovelhas do Senhor, eu e você, nós necessitamos de ensino, nós necessitamos de palavra. É a palavra que traz alimento. Por isso que nós precisamos entender que uma igreja, ela deve se preocupar com o ensino da palavra. A igreja precisa, em primeiro lugar, se preocupar em pregar a palavra de forma expositiva. Ela precisa trazer alimento bíblico, cristocêntrico, alimento sólido para as suas ovelhas. Uma igreja não sobrevive e não vive de eventos, não vive de entretenimento, mas uma igreja ela precisa de alimento espiritual. As ovelhas do Senhor precisam ser nutridas com alimento, com a Bíblia. E é o que Jesus faz aqui. Ele vai reunir as suas ovelhas e vai trazer alimento para as suas ovelhas. E é interessante que aqui no versículo 39, né, se você olhar um pouquinho mais para frente, vai dizer o seguinte: Jesus então ordenou que fizessem todo o povo assentar em grupo na grama verde. E aqui chama mais uma atenção, porque esse versículo 39, quando a gente lembrar lá do Salmo 23, então vai mostrar não apenas o cuidado do Supremo Pastor em trazer o alimento espiritual para as suas ovelhas, mas também esse versículo aqui traz a ideia de descanso, né? Traz a ideia de cuidado, traz a ideia de responsabilidade do pastor com a vida das suas ovelhas. Então Jesus ali ele vai ordenar que fizessem grupos, né, que fossem ali separados grupos. Ele então vai pedir que esses grupos se assentem então na grama verde. Isso nos faz lembrar do Salmo 23, que vai dizer que ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Então é muito interessante a analogia que a nossa revista traz para nós, né, dessa passagem aqui de Marcos 6, da multiplicação dos pães, com o Salmo 23, mostrando que esse povo aqui era um povo que não tinha um rei, aliás, tinha um rei, mas um rei mau, um rei que
que não estava ligando para o povo, mas Jesus, ele aparece e ele, como supremo pastor, ele vai então trazer não só o alimento material, a gente vai ver depois Jesus multiplicando, né, os pães e os peixes e alimentando de forma material as suas ovelhas, mas fazendo com que essas ovelhas pudessem estar ali assentadas, descansando, trazendo ali um momento de alívio para aquelas pessoas. E principalmente o que Marcos vai fazer questão de registrar é que ele faz ali a questão da primeira ação dele trazer ensino, trazer ensinamento. Então, o principal alimento daqueles homens, daquelas mulheres, daquelas crianças, não foram os pães e nem os peixes. O principal alimento daquelas pessoas foi o alimento espiritual, foi o ensino, foi a palavra de Deus. É isso que sustenta a vida de um cristão, é isso que sustenta a vida de um casal, é isso que sustenta uma família, é isso que sustenta um jovem na presença do Senhor. Não são os entretenimentos, isso é importante, sim, mas isso não é tudo, isso não é o principal. O principal é o ensino da palavra de Deus, e é isso que Jesus vai deixar aqui muito claro na vida dessas ovelhas. Bom, esse então é o primeiro texto que a gente vai analisar, e há um segundo texto aqui, ainda aqui nos evangelhos. Eu queria agora que você fosse para o Evangelho de João, capítulo 10. Mas aqui na nossa revista, ainda na lição 2, né? Se você puder entender aqui, ó, na página 27, né? Vai falar aqui outras passagens do Novo Testamento. Vai dizer o seguinte: outras passagens do Novo Testamento indicam Jesus como pastor do Salmo 23 de forma ainda mais clara. E aqui ele dá alguns textos, né? João 10, Hebreus 13, 1 Pedro 5, Apocalipse 7. Mas em João 10, que é o próximo texto que a gente vai analisar e ver, né, a revelação de Jesus como pastor, vai dizer: o próprio Jesus afirma: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia, né? No capítulo 10 aí de João. E é interessante que no versículo 9 ainda, né, antes da gente ler o 11, chegar ao 11, vamos ler o 9 e o 10, ele vai dizer, no versículo 9 do capítulo 10, ele vai dizer: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Aí no versículo 11, ele vai dizer: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, nós vamos identificar aqui, nesse outro texto do Novo Testamento, essa revelação de Jesus como o bom pastor, como o supremo pastor. Eu acho muito interessante, né, esse adjetivo, né, bom pastor, que os evangelistas dão ali a Jesus, né, que Jesus mesmo afirma ser. Então, o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus vai dizer isso aqui: o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. E é certo aqui que Jesus já estava apontando para a sua morte, Jesus estava apontando que ele, como bom pastor, ele veio para morrer, ele veio para ser sacrificado pelas suas ovelhas. É interessante a gente notar que Jesus, ele é o supremo pastor, ele é o bom pastor, mas houve um momento da vida de Jesus que ele foi o cordeiro, que ele foi como se fosse uma ovelha também. Então, ele estava ali como ovelha, como cordeiro, né? E ele olha para a vida do seu pai como supremo pastor e ele pede socorro, ele pede proteção ao seu pai quando ele estava no Getsêmani. A gente conhece essa passagem. Jesus ali estava num momento de aflição, Jesus sabia o que estava por vir na sua vida, sabia que aquilo que ele teria que passar era algo pesado, mas ele foi morto, né, como cordeiro, né, o cordeiro que tira o pecado do mundo. E é interessante que aquele que é o supremo pastor, né, ele veio, o bom pastor, ele deu a vida pelas suas ovelhas. Me chama a atenção aqui também, esse aqui é um texto muito, muito interessante, todo o capítulo 10, né, do Evangelho de João.
se você puder ler, é interessante que você vai começar a entender algo muito, muito gratificante. Ele vai dizer no versículo 15 assim: assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, mais uma vez, ele está dizendo aqui que o bom pastor, ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Ele vai dizer: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Então, aqui é algo que nós precisamos parar e entender que Jesus aqui ele está falando para as suas ovelhas ali, né, aqueles homens, discípulos que estavam ali com ele, mas ele vai dizer que tinha outras ovelhas, né, que não são desse aprisco, né, e é necessário que eu as conduza também, elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Fica claro e evidente que Jesus aqui não está falando apenas do seu povo, mas ele já estava apontando para os gentios, ele já estava apontando para essas outras ovelhas que ele vai dizer aqui que são ovelhas dele, que não estavam nesse aprisco, mas que certamente essas ovelhas ouviriam a sua voz, e as ovelhas ouvindo então a voz do Supremo Pastor, voltariam então para o aprisco, e aqui a nossa vida está inserida, e é algo muito gratificante nós entendermos que nós somos ovelhas do Senhor, que nós somos ovelhas que foram eleitas por Deus. A ovelha, ela ouve a voz do Supremo Pastor. Nós precisamos entender que o pastor, ele tem um cuidado muito grande, um cuidado soberano com as suas ovelhas, e porque esse pastor cuida das suas ovelhas, essas ovelhas não perecerão. Então é interessante nós entendermos que, e termos essa segurança, que nós somos ovelhas do Senhor e que nós não estaremos jogados à própria sorte. Nós somos ovelhas chamadas para estarmos dentro desse aprisco, junto com o Supremo Pastor, e desfrutarmos então da presença desse pastor. Ele vai dizer: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. E no versículo 18 ele vai dizer assim: ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Então o que Jesus está dizendo aqui é que ninguém, nenhum poder das trevas, nenhum poder pode tirar, pode roubar uma ovelha das mãos do Supremo Pastor. Por isso, a nossa segurança, por isso a nossa alegria, por isso a nossa paz em saber que ninguém pode roubar você das mãos do Supremo Pastor. Por isso que Paulo também vai dizer, lá em Romanos, né, que nada pode nos separar do amor de Deus, né? Nada pode nos roubar da presença do Senhor. E isso traz para nós segurança, sabermos que somos ovelhas frágeis, sabermos que somos ovelhas que necessitamos do cuidado desse pastor, mas que esse pastor, ele demonstra zelo, ele demonstra carinho, ele demonstra cuidado, ele demonstra ali a supremacia sobre a vida dessas ovelhas. E nós, como ovelhas, né, que fomos chamadas, que fomos ali conduzidas a estarmos na presença do Senhor, nós podemos caminhar de forma tranquila, porque o Senhor tem guardado a nossa vida, né? Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar na nossa vida. Paulo vai dizer isso também. Então isso traz segurança para a vida da ovelha. Quando a gente olha para o Salmo 23, a gente vai entender quando Davi fala assim: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, porque Davi sabia que ele, como ovelha do Senhor, ele sabia que ele não iria perecer, porque o Supremo Pastor iria conduzir a sua vida até o dia em que ele estaria para sempre nas mãos desse pastor. Mesmo passando pelos vales da sombra da morte, mesmo nós passando, mesmo que nós estejamos passando por momentos difíceis, por momentos de tribulação, mesmo que nós estejamos passando por essa pandemia, a nossa vida está segura nas mãos do Supremo Pastor. Ele tem cuidado de nós, ele tem trazido para nós pastagens para nos alimentar, para nos guiar, para nos fazer descansar. E ele, então, é o pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. A minha vida e a tua vida estão seguras, não pela nossa força, mas pela força, pelo sustento que esse pastor tem dado às suas ovelhas. Então, essa é a segurança que nós temos
nas mãos desse Supremo Pastor. A gente tem mais um texto para analisar. Esse texto se encontra lá no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Peço que você acompanhe. No capítulo 7, versículo 16 e versículo 17. Interessante aqui que no último parágrafo aqui da nossa revista, né, vai dizer assim, ainda falando sobre o Evangelho de João, vai dizer: o apóstolo João faz uso de fraseologia que nos remete imediatamente ao Salmo 23. Então, vai falar aqui, a nossa revista está dizendo que João faz ali algumas analogias, usando frases, né, que nos levam, que nos remetem ao Salmo 23. Né? Ele vai dizer: jamais terão fome, né, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro, né, olha Cristo aí, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono as apacentará e as guiará para as fontes da água da vida. E aqui ele já está falando do livro de Apocalipse, aqui no capítulo 7, do versículo 16 e 17, vai dizer: o pastor do Salmo 23 leva as suas ovelhas para junto das águas de descanso. Então esse é o último texto que eu queria refletir com você, entendendo que o Supremo Pastor que Davi aponta ali no Salmo 23, Davi traz essa analogia que ele é a ovelha e que Deus é o pastor que cuida da sua vida, mas o Salmo 23 aponta para o Supremo Pastor, e a gente tem a oportunidade de ver em alguns textos do Novo Testamento, esses aqui são alguns dos textos, mas a Bíblia é repleta de textos que vai fazer essa analogia de Jesus sendo o Supremo Pastor e nós sendo as suas ovelhas. É interessante a gente entender que esse Supremo Pastor, ele tem a segurança, ele traz para nós a segurança, ele cuida de nós, ele nos alimenta não só com alimento material, mas ele nos alimenta com alimento espiritual, como a gente pôde ver em Marcos. Né? Ele guarda, ele deu a vida pelas suas ovelhas, ele protege as suas ovelhas da mão do ladrão. A gente vê lá, né, em João 10, no capítulo 10, versículo 10, que vai dizer que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas ele vai dizer: mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E ele vai também nos garantir que nenhuma das suas ovelhas, nenhum dos seus eleitos se perderá de suas mãos, porque ele é o pastor que guarda as suas ovelhas. Nós podemos desfrutar de uma eternidade com esse pastor, porque é esse pastor que nos traz segurança, é esse pastor que guarda, que cuida, que guia a nossa vida. E aqui em Apocalipse, no capítulo 7, no versículo 16 ao versículo 17, vai dizer o seguinte: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Irmãos, eu não sei como você se sente diante de uma lição como essa. Eu não sei como o teu coração fica diante de verdades que as Escrituras trazem para nós. Os nossos olhos precisam estar nessas promessas. Os nossos olhos precisam estar nas verdades bíblicas. Por isso que eu vou morrer afirmando essa verdade. O que sustenta a vida de um homem, de uma mulher, são as verdades do Evangelho, são as verdades da palavra de Deus. No momento de crise, como nós estamos vivendo, no momento de tempestades, de adversidades, olhar para essa promessa aqui e entender que eu, como ovelha do Senhor, haverá um dia em que eu não terei mais fome, não terei mais sede, que o sol não mais me afligirá, né? Nem o calor abrasador, porque o Cordeiro, ou seja, aquele que foi morto, mas ressuscitou e detém todo o poder, ou seja, o Supremo Pastor
diz aqui, pois o Cordeiro que está no centro do trono, ou seja, dá a ideia de que Jesus governa sobre tudo e sobre todos, né? Será o seu pastor. Ele os guiará a fontes de água viva e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. É por isso que a nossa segurança está nas mãos desse pastor. Ele está pastoreando a nossa vida nessa dimensão em que nós nos encontramos, nesse mundo onde nós ainda temos fome, aonde ainda nós temos sede, aonde ainda o sol aflige a nossa vida, né? Aonde nós não somos isentos das lutas, das adversidades, das doenças, do dia mal, do desemprego, do luto. Não somos isentos de nada disso. Somos ovelhas que passamos por esses vales de adversidades, por esses vales que trazem para nós momentos adversos, mas a nossa esperança é que o Cordeiro, Jesus Cristo, ele está sentado no centro do trono e diz a palavra que ele é o nosso pastor. Ele não vai apenas pastorear a nossa vida nessa dimensão, mas ele vai pastorear a nossa vida numa dimensão eterna, por todo sempre. Por isso que ele vai dizer que nenhuma das suas ovelhas se perdem. E aqui ele cumpre a sua palavra, dizendo que ele continuará guiando as nossas vidas a fontes de água viva. E Deus, né, ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Então é nessas certezas, são nessas verdades que nós, ovelhas frágeis do Senhor, precisamos entender. É por isso que Davi, voltando ainda no Salmo 23, ele vai dizer, o Senhor é o meu pastor. E a gente entendeu que o nada ali é traduzido por não. Não terei falta, ou seja, não teremos falta da presença desse Deus em nossas vidas. Aqui, como o texto nos aponta, nós podemos passar pelas privações, pelas lutas, podemos ter falta de alguma coisa material, né? Como aquele povo lá teve, lá em Marcos, né? Mas Jesus ele dá o alimento, ele traz a provisão, mas nesse mundo, nessa dimensão, nós podemos ter falta de muitas coisas, mas nós nunca teremos falta da presença do Supremo Pastor, que nos guiará a fontes de água viva, é o que diz o texto aqui, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, ele os guiará às fontes de água viva e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Então, pega essas verdades, pega essas promessas que estão aqui contidas na Bíblia, nos evangelhos, nas cartas gerais, nas cartas paulinas, no Antigo Testamento, e supre a tua vida com essas promessas que Deus tem feito. Deus é o nosso Senhor, Ele é o nosso ajudador, e é disso que nós não teremos falta. Eu queria, então, concluir essa aula e trazer algumas aplicações para a nossa vida. Bom, irmãos, como isso, então, se aplica, né, como essas verdades que nós vimos do Salmo 23, elas se aplicam na nossa vida. Bom, a primeira verdade que nós precisamos entender, que esse Salmo vai trazer para a minha vida e para a tua vida como aplicação, é que mais que conhecer o Salmo 23, é importante nós conhecermos o pastor do Salmo 23. É importante nós entendermos a relação que nós temos como ovelhas, né, com esse pastor. Assim como Davi vai dizer, o Senhor é o meu pastor, que nós também tenhamos o entendimento dessa relação, dessa devoção de ovelhas com o seu pastor. Que a gente, mais do que ter a nossa Bíblia, né, aberta ali no Salmo 23, que a gente tenha conhecimento, que a gente tenha uma vida de intimidade, que a gente tenha uma devoção diária com esse pastor, que é o pastor da nossa vida, e nós, como ovelhas frágeis, precisamos estar seguros na mão desse pastor. Outra aplicação que traz para a minha vida esse salmo é que tudo pode me faltar, tudo pode te faltar na vida, mas a presença desse pastor jamais faltará na nossa vida, né? Por isso que Davi vai dizer, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Ou seja, nós podemos inverter esse nada, como nós aprendemos, entender que não teremos falta desse pastor supremo na nossa vida, não teremos falta da presença diária desse pastor
guardando e guiando as ovelhas que ele tem dentro desse aprisco. Que nós precisamos entender também que esse salmo vai trazer para nós como uma aplicação é que se Jesus Cristo não for o teu pastor, certamente você está correndo perigo. Se Jesus Cristo não for o meu pastor, se ele não for o pastor da minha vida, certamente eu estou correndo perigo, né, diante da onde eu esteja vivendo, dos lobos, né, vierem me atacar. Então, Jesus Cristo, se ele não for o nosso pastor, nós corremos sérios perigos, nós corremos aí grandes turbulências. Então, que a gente tenha consciência de não apenas conhecer esse pastor, não apenas de andar ao lado desse pastor, mas ter a consciência firme que ele precisa ser o meu pastor em todas as circunstâncias da minha vida, porque é ele que vai me levar para as águas de descanso, é ele que no meio das tempestades, no meio da tribulação, é ele que vai me levar a salvo até aquele dia aonde eu poderei estar com ele para todo sempre, como Davi vai dizer aqui, expressar no último versículo. E, por último, eu preciso entender que eu preciso desfrutar de experiências com o pastor do Salmo 23. Eu preciso andar, eu preciso vivenciar tudo isso que esse pastor do Salmo 23, que o Salmo 23 aponta para a minha vida. Eu preciso desfrutar dessa vida de comunhão, das experiências, eu preciso conhecer, eu preciso saber quem é esse pastor. A cada dia eu preciso saber tudo que ele tem para mim, quais são os seus decretos, quais são os seus princípios, quais são as leis estabelecidas por esse pastor na sua palavra para a minha vida. Então, o meu desejo é que você tenha essa consciência de que o Senhor é o teu pastor, de que o Senhor é o meu pastor, e nós não teremos nunca, né, nunca faltará para nós a presença desse pastor na nossa vida, nunca faltará para nós a presença desse pastor nos guardando, nos guiando, nos livrando. Então eu desejo que você continue caminhando na tua vida, crescendo espiritualmente, ao lado do Supremo Pastor, que ele possa te dar conforto, que ele possa te dar consolo, que nos momentos das tuas crises, da tua luta, da tua adversidade, que não falte na tua vida a presença do Supremo Pastor, e que, como Davi afirmou aqui no Salmo 1, e ele diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Que eu e que você também possamos afirmar que o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Que não falte a presença desse pastor na tua vida e que você tenha uma semana abençoada na presença desse pastor, junto desse pastor, orando a esse pastor, clamando a esse pastor, e que esse pastor guarde você, ovelha do Senhor, e tenha certeza de que você nunca perecerá na mão desse pastor. Até o próximo domingo, se Deus permitir. Um forte abraço, graça e paz.